Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Seguinte, essa revisão vai ser uma revisão marota para a Federal de Santa Catarina. Pois é, prova que vai acontecer agora dia 6 de julho, na verdade. Você que caiu aqui de paraquedas, se inscreva nesse canal. Muito top, galera. Existem muitas aulas e muitas revisões aqui que você, que vai fazer vestibular, pode aproveitar, tudo bem? Deixe seu like, que é importante para mim, e compartilhe nas suas redes sociais. Vamos fazer o efeito cascata, o efeito maré, compartilhando a educação. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Ok, galera, questão número 1, eu escolhi genética, isso mesmo, genética. De tal maneira que é importante você compreender que existem vários assuntos na genética, como primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, polialelismo. Aqui, quando a gente fala de polialelismo, existe um subtópico aí importante que é a genética dos grupos sanguíneos, ok? E acerca dos grupos sanguíneos, vamos compreender que existem 3 alelos participando. Então, eu repito, é um caso de polialelismo. O alelo Iazão, Ibzão e Izinho. O alelo Iazão e Ibzão, ele tem efeito de codominância, ou seja, os dois vão expressar em proteínas, essas proteínas chamadas de antígeno A e antígeno B. Exatamente, Iazão expressa o antígeno A e o Ibzão expressa o antígeno B. Já o alelo Izinho, ele não acaba expressando proteína alguma, de tal maneira que quando o indivíduo for de genótipo Izinho, sua hemácia não vai ter um identificador ou um RG que identifica essa hemácia por um tipo sanguíneo aí específico, de tal maneira que ele é chamado de tipo O ou tipo 0. Mas voltemos ao início. Existem 4 fenótipos para o sangue. O fenótipo tipo A, tipo B, AB e O. O O também vale lembrar que pode ser conhecido pelo termo 0. Quem é sangue do tipo A pode ser homozigoto dominante, Iazão e Iazão, ou heterozigoto, Iazão e Izinho. De tal forma que, por ter o Iazão, expressa a glicoproteína antígeno A ou aglutinogênio A, que vai parar na superfície da hemácia, na membrana plasmática dela. Desta forma, ele tem anticorpos que combatem o sangue B, ele tem aglutininas anti-B. Já o sangue do tipo B, ele apresenta o genótipo Ibzão e Ibzão, homozigoto dominante, Ibzão e Izinho, heterozigoto. De tal forma que ele expressa as proteínas ou antígeno aglutinogênio B na superfície de suas hemácias. O identificador para o sangue do tipo B é o antígeno B. Assim sendo, ele apresenta anticorpos que combatem o sangue do tipo A, ou seja, ele apresenta aglutinina anti-A. Quem é sangue do tipo O ou 0 não apresenta nem o Iazão e nem o Ibzão, sendo de genótipo recessivo, homozigoto recessivo, Izinho, de tal forma que ele pode se dar ao luxo de ter os 2 anticorpos, o anti-A e o anti-B. Afinal de contas, ele não vai atacar o seu próprio tipo sanguíneo. Por não ter antígeno, por não ter aglutinogênio na superfície de sua hemácia, o sangue do tipo O ou 0 é o doador universal. Agora, quem é do sangue do tipo AB apresenta o genótipo Iazão e Ibzão, de tal maneira que as 2 proteínas identificadoras, o antígeno A e o antígeno B, estão na superfície de sua hemácia. Ele não tem anticorpos, caso contrário, ele atacaria o seu próprio tipo sanguíneo. Então, ele não possui nem aglutinina anti-A e nem aglutinina anti-B. Sendo assim, ele é o receptor universal. Em relação às transfusões sanguíneas, nós temos que o sangue do tipo O doa para todos os tipos sanguíneos, inclusive para o seu próprio grupo O. Quem é sangue do tipo A doa para quem é AB e doa para o seu próprio grupo sanguíneo A. Quem é sangue do tipo B doa para o grupo AB e também doa para o seu próprio grupo B. Agora, quem é sangue do tipo AB recebe de todos e é capaz de doar apenas para o seu grupo sanguíneo AB. Tudo bem?
A pessoa que estudou o grupo sanguíneo foi um grande cientista chamado Karl Landsteiner, que também descobriu outras proteínas identificadoras na superfície da hemácia. Exemplo, fator RH. Quais são os dois fenótipos para o fator RH? Fator positivo, de RH positivo, fator negativo, de RH negativo. Assim sendo, eu preciso que você compreenda que os alelos por trás desse tipo de fenótipo são alelos Dzão e Dzinho, de caráter dominante, de efeito dominância, de tal maneira que quando eu tenho Dzão, homozigoto dominante, e Dzinho, heterozigoto, eu tenho fator RH positivo. Já quando eu tenho homozigoto recessivo Dzinho, eu tenho RH negativo. De fato, o doador universal é o O negativo e o receptor universal é o AB positivo. Agora, um caráter importante sobre os grupos sanguíneos é falar do falso O, o efeito Bombaim. Mumbai, uma cidade da Índia. Para entender o falso O, é preciso compreender que, antes de expressar o antígeno A e o antígeno B, precisa de uma matéria-prima, um pré-requisito, chamado de antígeno H. Assim sendo, o falso O não tem essa matéria-prima, chamado antígeno H, que seria capaz de converter em antígeno A, na presença da enzima A, ou antígeno B, na presença da enzima B. Então, por mais que ele tenha genótipos para o sangue A, sangue B ou AB, por não ter a matéria-prima necessária para formar os antígenos, ele é conhecido por falso O. Tudo bem? Então, pessoal, vamos para a questão número 1. Enzimas convertem sangue de todos os tipos em sangue O. Um método capaz de transformar em O sangue dos tipos A, B e AB foi criado por uma equipe internacional de pesquisadores. A técnica pode pôr fim aos problemas de suprimentos nos bancos de sangue, onde falta frequentemente o tipo O negativo, o mais procurado, pois pode ser recebido por qualquer paciente. A compatibilidade é fundamental para a transfusão, pois esses antígenos podem reagir com anticorpos presentes no plasma e levar à morte em alguns casos. A equipe Onyong Liu, da empresa Zymecrest, Estados Unidos, obteve enzimas capazes de remover da superfície dos glóbulos vermelhos as moléculas responsáveis pela reação imune. As enzimas foram desenvolvidas em laboratório a partir de proteínas produzidas por bactérias. Sobre este assunto, é correto afirmar que 01. A incompatibilidade entre grupos sanguíneos deve-se a uma reação imunológica entre proteínas dissolvidas no plasma sanguíneo e moléculas presentes na membrana das hemácias. Perfeito, galera! A incompatibilidade sanguínea aqui se deve justamente a anticorpos, que por sua vez são proteínas dissolvidas no plasma, exemplo, aglutinina anti-A, aglutinina anti-B, e moléculas que estão presentes na membrana das hemácias, que são os aglutinogênios A e os aglutinogênios B. Eu falei isso na teoria 01 verdadeira. 02. A herança dos grupos sanguíneos do sistema ABO é determinada por um gene com alelos múltiplos, polialelia. Perfeito, galera. Nós temos 3 alelos disputando 2 vagas. Desta forma, polialelismo. 02 verdadeira. 4. Ao obter enzimas capazes de suprimir a reação imune, os cientistas podem alterar a herança genética das pessoas quanto ao tipo sanguíneo. Não, galera, não dá para alterar a herança genética, não dá para alterar o DNA. O que você altera são as proteínas que, de certa forma, vão corresponder ao que nós chamamos de fenótipo sanguíneo, e não o genótipo sanguíneo. 4 é falsa. 8. O sangue das pessoas que apresentam o tipo O recebe essa denominação, pois não apresenta antígeno A ou B, aglutinogênio A ou aglutinogênio B. Correto. Nem as aglutininas anti-A ou anti-B. Não, galera. O sangue do tipo O ou 0 não possuem antígenos na superfície de sua hemácia, mas apresentam as 2 aglutininas, a anti-A e a anti-B. Então 08 é falso. 16. Existe um pequeno número de pessoas na população mundial que pode ser erroneamente classificado como pertencente ao grupo sanguíneo O, falso O, embora não possua um genótipo correspondente a esse grupo, fenótipo Bombaim. Exato, galera, eu falei isso na teoria. 16, verdadeira. 32.
Para cada fenótipo sanguíneo existente no sistema BO, só existe um genótipo possível que determine. Errado. Lembra do sangue do tipo A, que pode ser homozigoto dominante e heterozigoto? Lembra do sangue do tipo B, que pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto? Isso faz com que a alternativa 32 seja uma alternativa falsa. Então a soma dessa questão para nós é 19, 01, 02 e 16. Pessoal, questão número 2. A questão número 2 vai falar sobre biomas. Biomas é um assunto importante dentro da ecologia. Os biomas terrestres são vastos territórios geográficos com clima bem característico e definido, uma vegetação típica e uma fauna equilibrada. Dessa forma, os principais biomas do Brasil são Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga, Manguezal e Campos. Vamos falar de alguns. Bioma amazônico. A floresta amazônica ela é de uma região de clima quente e úmido. Tem chuvas periódicas por lá, ao longo do ano. A vegetação é uma vegetação de mata fechada, estratificada, ou seja, em vários estratos de altura existem vegetações, plantas de porte arbóreos, arbustivos e rastejantes compõem a flora dessa região. Algumas plantas merecem destaque. Seringueira, capaz de extrair o látex utilizado na borracha natural. Guaraná e Vitória Régia. Espero que vocês, vestibulandos, não esqueçam. A fauna dessa região compreende de macaco prego, ararinha azul, sucuris jiboias, onças pintadas, peixes-bois, por exemplo. O segundo maior bioma do Brasil é o Cerrado. Cerrado que abrange os seguintes estados: Tocantins, Goiás, Mato Grosso, são alguns exemplos. No Cerrado, é interessante entender que ele sofre dois momentos. O momento considerado chuvoso, período chuvoso, e o momento de seca, período de seca. Mais ou menos 6 meses. No período de seca, ocorrem as queimadas naturais. E essas queimadas são responsáveis também por provocar certas características da flora da região. Falando em flora da região, é importante compreender que ocorrem plantas caducifólias, ou seja, perdem suas folhas num determinado período do ano, no período de seca. O tronco é um tronco retorcido, um tronco contorcido, por vários motivos. Primeiro motivo, o solo é ácido. Segundo motivo, o solo é intoxicado por alumínio. E terceiro motivo, as próprias queimadas periódicas provocam esse tipo de condição do caule. Para sobreviver às queimadas, é importante entender que a casca tem que ser grossa, rica em Suber, que é um isolante térmico, tecido morto. Vamos lembrar que tem aqui uma famosa árvore, o baobá ou barriguda. Dentre a fauna dessa região, vamos lembrar que existe o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, gaviões e falconídeos e o famoso veado campeiro. Mata Atlântica, bioma mais destruído do Brasil. Bioma que foi destruído por vários motivos. Primeiro motivo, colonização, extração do pau-brasil. Segundo motivo, plantação de cana-de-açúcar no sistema plantation, onde a cana invade a Mata Atlântica. Terceiro motivo, crescimento imobiliário desenfreado, que vai cada vez mais ocupando o território da Mata Atlântica. Mata Atlântica é de clima quente e úmido. A umidade sofre ação da vaporização do Oceano Atlântico. A flora é feita de uma mata fechada, estratificada, porte arbóreo arbustivo e rastejante. As folhas são largas, latifoliadas e perennifólias. A fauna dessa região compreende cobra-coral, capivara, papagaios e diversos anfíbios, ok? Não se esqueça que o pau-brasil, samambaias e vitórias régias são bons exemplos de plantas desse bioma. Pantanal. Pantanal é o encontro da Amazônia com o Cerrado brasileiro. Ele é uma área de transição entre dois biomas vizinhos. Assim sendo, o Pantanal, de clima quente e úmido, apresenta uma vegetação heterogênea de difícil classificação. A fauna dessa região compreende de capivara, onça pintada, jacaré do papo amarelo, tuiuiu e por aí vai. No período de chuva do Cerrado, os rios desembocam no Pantanal, que é uma espécie de bacia que recebe
a água dos rios. E desta forma ocorre o chamado fenômeno das cheias. Campos sulinos e campos de altitude. Clima frio, galera. Seja no Rio Grande do Sul, o famoso Campos Sulinos ou Pampas Gaúchos, ou seja em campos de altitude, que também apresentam clima frio e, por ironia, é encontrado na região da Amazônia. É uma flora homogênea, ou seja, predominantemente de gramíneas, cuja fauna compreende de roedores, corujas buraqueiras e marrecos. Caatinga. Esse é um bioma característico do Brasil. É o semiárido do Nordeste, é o sertãozinho. Sim, sertãozinho. Clima quente e seco, cujos vegetais têm que ter para armazenar água, parênquima aquífero, estou falando dos cactos, por exemplo, e os animais dessa região precisam se adaptar à falta de água. Estou falando de animais que liberam pouca água. Exemplo, artrópodos, então é uma fauna rica em escorpiões, aranhas e insetos. Temos que lembrar dos répteis, vários lagartos e serpentes estão nessa região e diversas aves. Todos eles que eu citei acabam liberando o ácido úrico, que é um produto de excreta nitrogenada e que basicamente ocorre com pouca água, ou seja, insolúvel em água. Assim sendo, vamos fazer os itens. Vamos lá para a questão 2 então. Sobre as formações fitogeográficas ou biomas existentes no Brasil, assinale as proposições corretas. 01. O cerrado é uma formação fitogeográfica caracterizada por uma floresta tropical que cobre cerca de 40% do território brasileiro, ocorrendo na região norte. Errado, galera. No lugar do cerrado poderia estar o quê? Amazônia. 01 é falso. 2. A floresta amazônica está localizada nos estados do Maranhão, do Piauí, e as árvores típicas dessa formação são as palmeiras e os pinheiros. Galera, nada a ver. Palmeiras nós encontramos nas matas dos cocais, por exemplo, e pinheiros nós encontramos aqui no Paraná, chamado de Mata das Araucárias, a famosa Araucária angustifolia. Nada a ver com floresta amazônica. 4. A caatinga é caracterizada por ser uma floresta úmida. Opa, errada. Caatinga é de clima seco e quente. 4 é falso. 8. O pampa ocorre na região centro-oeste. Errado. Pampa ocorre na região sul do Brasil. É um bioma de campos sulinos. 16. O mangue ocorre desde o Amapá até Santa Catarina e desenvolve-se em estuários. Estuários são regiões onde desembocam rios, sendo utilizado por vários animais marinhos para reprodução. Perfeito, galera! O mangue é um local com grande biodiversidade. É o encontro de águas salgadas com água doce, formando uma espécie de água salobra, juntamente com a terra, que fica uma solução cheia de argila e lama. Então isso é o mangue. 16, verdadeira. 32. O Pantanal ocorre nos estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, caracterizando-se como uma região plana que é alagada nos meses de cheias dos rios. Verdadeiro. Falei isso na teoria. 64. A Mata Atlântica é uma formação que se estende de São Paulo ao sul do país, onde predominam árvores como o babaçu e a carnaúba, e está muito bem preservada. Na verdade, a Mata Atlântica ela compreende quase todo o território litorâneo do Brasil, não está preservada, conforme eu falei na teoria, e as árvores não são babaçu e carnaúba. Babaçu e carnaúba se encontram na chamada Mata dos Cocais. Portanto, a nossa soma aqui, 48. 16 mais 32, ok? Questão número 3. Vamos falar sobre célula vegetal, parede celular. Nesta imagem você está vendo, então, duas células vegetais que se comunicam por meio de suas paredes celulares por regiões, poros, conhecida por pontuações. Repetindo, pontuações, onde ocorrem trocas de nutrientes entre células vizinhas. A parede celular ela é rica basicamente em celulose, mas existe também a hemicelulose, além de substâncias como pectatos de cálcio e magnésio. Os meristemas formam tecidos adultos. Meristemas são formados por células jovens, seja ele primário ou secundário. Primário em crescimento longitudinal, secundário em crescimento em espessura. Os meristemas apresentam uma parede celular fina. Conforme diferencia-se num tecido adulto, ocorre um espessamento da parede celular primária em parede celular secundária, com mais celulose,
mais resistente, mais impermeável. É bem verdade que algumas paredes celulares ocorrem reforços que podem ser de suberina ou lignina. Entre as paredes celulares de células vizinhas, há a lamela média. A lamela média foi formada através de fragmoplastos dos complexos de Golgi ou dictiossomos. No interior das células vegetais existe o vacúolo de suco celular. Sua membrana é conhecida por tonoplasto. E aí existe a pressão de turgor e a pressão osmótica. A pressão de turgor e a pressão osmótica. Quando a pressão osmótica é maior do que a pressão de turgor, e ela estava murcha e agora ela vai receber água. Quando a pressão de turgor é igual à pressão osmótica, a célula, digamos, apresenta um volume constante. Agora, quando a pressão de turgor for maior do que a pressão osmótica, a célula já se encontra túrgida e ela dificulta a entrada de água. Qual é o papel do vacúolo de suco celular? Absorver água e reter sais minerais. Assim sendo, vamos fazer a questão 3. Questão 3. A parede celular é uma estrutura de revestimento externo de células vegetais. Sobre a parede celular, é correto afirmar que 01 é impermeável? Nem sempre, galera. Depende de qual tecido nós estivermos abordando. Por exemplo, a epiderme das folhas apresenta cutina, um lipídio cuja função principal é tornar impermeável ou, ao menos, diminuir a transpiração vegetal. Porém, como ele não se refere a que tipo de tecido nós estamos falando, nós não podemos considerar a 01 correta. 02. Apresenta a celulose em sua composição? Verdadeiro, isso é de praxe, isso é característica. Celulose é um açúcar, um polissacarídeo. 4. Apresenta pontuações, ou seja, poros, que permitem o intercâmbio entre células vizinhas? Verdadeira 04. 8. É resistente à tensão? Correto, galera. A parede celular confere uma proteção mecânica e é resistente à tensão. 16. Está ausente nas células mais velhas? Não, a parede celular está presente mesmo em células mais velhas. 32. Dependendo do tipo vegetal, pode apresentar outras substâncias em sua composição, tais como suberina. Exatamente, galera. Portanto, a 02, a 04, a 08 e a 32 soma 46. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa seu like. Um grande beijo e abraço para vocês. Tchau, galera.